Pessoal da Arquibancada Tricolor, terceira e última parte do nosso bate-papo com o Marco Aurélio Cunha. Hoje ele respondendo perguntas de internautas que foram mandadas, né, na época, assim, pelo Twitter, no momento da entrevista. Ele fala sobre a Fundação São Paulo, uma ideia que ele tem, o Instituto São Paulo, que é uma ideia que ele tem para ex-atletas do clube. Fala da humanização do São Paulo como um objetivo e explica o que é isso, né? O que o São Paulo perdeu tornando-se essa coisa de um clube empresa, né? O que o futebol perdeu, não só o São Paulo. A terceira parte fecha com chave de ouro, então eu peço aí para vocês que confiram comigo agora. Teve uma pergunta aqui do Fábio Sobral, né? Sendo presidente, qual seria a sua primeira contratação? O pessoal já vai, né? Se não quiser falar em nomes, né, os setores. E em cima dessa pergunta, o ano passado, quando teve um boato, o Marco Aurélio vai vir, nomes como Kaká e Lugano apareceram. Isso é fruto da amizade de vocês? E quanto isso ajudou essa amizade, ou o que quer que tenha levado a falar o Lugano e o Kaká, para trazer Amoroso, Ricardo Oliveira, atletas desse porte? Claro que eles vieram por isso. Vieram por ter lesões e a gente poder reabilitar. Eu fui aos Emirados Árabes. Ninguém sabe, fiquei 10 dias lá, cuidando de jogadores do time inteiro, do Al Ittihad. Al Ittihad, né? Acho que não estou errado. E até o capitão do time tinha uma lesão que não foi descoberta e eu, talvez por experiência, tenha analisado. E ele me agradeceu tão intensamente que até é engraçado. E o Ricardo veio em função dessa relação. Com o Abel, inclusive, o Abelão. Pra você ter uma ideia, o Sob estava lá e o Sob falou: eu quero ir para São Paulo. Olha, isso é... E brincamos. Eu tinha uma camisa do São Paulo que eu levei pro presidente do clube, ele tirou uma foto. Falou: você não vai usar? Eu falei: não, nunca vou usar. Tenho a foto guardada dele assim, segurando e tal. Quer dizer, é assim que começa, de uma brincadeira. Teria muito prazer que ele tivesse vindo para São Paulo. Então, a gente... Melhor ele do nosso lado do que ele eliminando a gente. Né? Claro. Então, essas coisas a gente vai conquistando por simpatia. Não é por telefone, não é pelo valor do dinheiro só, também, mas não só. É por conta de você, sabe, olha, aqui você será bem-vindo, bem tratado, nós vamos cuidar de você, você vai nos retribuir. Claro que eu vou. Para você eu vou. Então entra um pouco nesse lado emocional. Aí alguém vai dizer, mas isso não é profissional. É claro que não, é uma mescla. Você vai para um lugar... O profissional é para o cara receber, né? O resto... O resto é que ganha. Que eles não sabem isso. Eles acham que o que ganha é a estrutura, é o salário, é falar que a seleção vai chamar, que cuida é o ambiente. Se fosse o salário, todo mundo chegar a mesma coisa, né? Exatamente. Não, e mesmo pagando em dia, o que muda é o ambiente. É um ambiente de satisfação, de relacionamento. Não é uma ilha da fantasia. Tem briga todo dia. Mas no fim a briga termina bem. Termina bem. E essa é uma família que você cria, que você faz, como eu lembrei do Jorge Wagner, como lembrei de tantos outros que levavam seus filhos lá para passar. E olhavam com olhos... Que bagunça, as crianças correndo. Tomara fosse todo dia assim. O Kaká e o Lugano entrariam nessa questão? Será? Eles sempre entraram. O Kaká tá lá a foto dele aqui comigo, ó, veio comer no Bar da Onça comigo, veio de carro sozinho, não teve, tinha motorista, segurança, agente, nada, ele veio aqui comigo, vamos falar do meu futuro. Quando eu falei isso, caiu o Kaká da pauta. O Lugano, a mesma, aí vão falar que é salário, mentira. O Lugano a mesma coisa, eu fui em Paris na casa dele. Ficamos juntos lá, eu jantei, me levou, me buscou. Agora, fim do ano, estava indefinida a vida dele. Não pense que ele deve custar mais que o Lúcio. Não pense, não é verdade. E não em detrimento ao Lúcio, mas é um cara que tem história. Exato, valor agregado. Valor agregado. O Lúcio, eu também traria o Lúcio, desde que conversasse com ele seriamente, sabendo bem dos seus propósitos, a sua integração ao grupo, se isso era possível. Eu ia analisar muito, não negaria nunca a vinda de um jogador importante. Embora sabendo que já tem 35 anos, que já está numa fase mais de final de carreira, que não seria o cara, seria um dos caras. A mesma coisa o Ganso, né? O Ganso não viria para ser o protagonista, mas para ser... Isso, mas se deu a conotação a cada um de protagonista por uma proposta de boa fachada política. Não é assim.
atrás, fica quieto. Uma pressão desnecessária para o jogador. Né? Mas é muito mais midiática, ufanista, de um projeto político aparecer do que um resultado técnico. Não é assim. Então o Lugano teria vindo, sim, teria vindo. É bobagem dizer que não. Ah, mas o Lugano está na reserva. E pode vir um dia? Ah, cada dia que passa fica mais longe, né? Porque a gente não pode andar para trás. As pessoas me falam muito isso, e pessoas sérias. Marco, não reverta a vida, ela não volta. Então nós temos que achar outro Lugano. Isso sim. O Tolói é um menino que pode ser trabalhado para isso. Pode ser trabalhado para isso. Quando ele veio, eu falei, ele é muito bom jogador, mas ainda tem algumas inexperiências de lances, de decisões dúbias, que eu vi isso no Goiás. Falei isso para todo mundo. Alguma coisa que falta ainda a maturidade da decisão. E a hora que ele fizer isso, ele vai ser um zagueiro de alto nível. Entendeu? Mas falta para ele ainda. E agora, vem responsabilizado, vem para virar estrela. Não é assim. Como o coitado do menino da Penapolense, que apresenta numa semana e vira o cara da virada lá do jogo da Libertadores. Contra o Atlético naquela situação. Isso é um erro técnico que, pelo amor de Deus, quem vai apostar isso está apostando no azarão do azarão de Cidade Jardim. Quer dizer, pode acontecer? Pode. Um Romarinho foi lá e fez eu ia falar um isso gol. exatamente. Mas você vê que já não reproduz sempre a mesma coisa, né? Então, uma exceção não faz regra. Você conscientemente, você tem lá o Ademilson, que perdeu os gols, mas é uma aposta. Você tem o outro, o Olisson, que está treinando e tal. Você não pode pôr antes do Ademilson e do Olisson um cara que acabou de chegar, né? Pô, isso é fim é meio que tentativa e erro, né? São claro. Paulo hoje não deu certo isso, vamos fazer exatamente o oposto. Isso é muito complicado, né? E aí, quando não quer fazer, insiste com o treinador para não dar o braço a torcer. É o caso do Ney Franco, não? Talvez seja. Talvez seja. Olha, essa é uma... Talvez seja. O Rafa Silva pergunta qual a diferença do poder de um presidente e de um diretor, né? E o Juvenal teve mais sucesso em qual função? Como diretor de futebol. Ele teve um sucesso absoluto como um presidente patrimonial. Absoluto. Pelo seu bom gosto, seu esmero, a sua insistência pelo perfeito na área do patrimônio. Isso tem que tirar o chapéu pro presidente. Onde ele teve sucesso? Quando envolvido no futebol, com o time e não com os reflexos políticos do time. Time é você o dia inteiro ali, cobrando o cara, tendo medo e respeito de você eventualmente, ó, o presidente está aí, ou o diretor está aí, o Juvenal está aí, o treino tem que ser mais duro, aquela figura de poder e influência no futebol. Se envolvendo nas contratações, perguntando, pesquisando, recebendo informações. Perfeito. Quando junta o poder conjugado, sou presidente, sou diretor de futebol, sou representante da base de Cotia, sou o cara que briga com o Ricardo Teixeira, sou o cara que briga com o Marco Polo, sou o sujeito que quero ser o vice do Clube dos 13. Aí a mudança de foco, plurifoco, destruiu o futebol. E na função de vereador, na sua função de vereador, você está lutando pelo aumento do prazo de concessão do centramento da Barra Funda? E essa questão, a gente tem algum risco de perder antes de 2022? Não tem, porque nós temos ali a concessão e ela não sairá antes disso. O que eu estou mostrando, e é um processo também de todo dia lembrar, é que lá tem a hipótese do Parque da Água Branca, fazer a Operação Água Branca, que é uma zona de parques ali, e fazer com que o CT, o Palmeiras e o próprio CT do São Paulo desocupem. Eu não vou desocupar uma área, estou falando aqui como vereador, se o meu vizinho tem o prazo maior. E é a mesma função. Ele tem lá um centro de treinamento, eu tenho um centro de treinamento, ele tem a mesma importância que eu, Palmeiras e São Paulo, ele tem uma concessão que vai ao longo de mais 30, 40 anos. E é divertido, né? Os dois dividiram o muro na época do Levir Coupe e do Felipão, eles ficavam se provocando de brincadeira, né? Um subia no muro e ficava espiando. Eu mesmo, muitas vezes fui ali no muro brincar com o Marcos ali, com os meninos e tal. Até fiz aquela hipótese de um dia o Marcos treinar no São Paulo, o Rogério treinar no Palmeiras. Seria os bem, dois treinarem um dia juntos aqui, dois treinarem para aproximar. Riram, falaram que jamais, outros
riram da minha proposta. Se a proposta viesse do marketing, seria fantástica. Mas veio do Marco Aurélio, então já não era legal a proposta. Você imagina, 2 maiores ídolos de 2 times vizinhos, né? Por simulação, por brincadeira. Os 2 trabalhando um dia juntos, treinando um ao outro. Que são 2 goleiros. Ícones. Seria enorme para os 2, né? Para os 2. Então os 2 ali trabalhando com as suas camisas, com seus patrocinadores, mas trabalhando junto ali, um aquecimento, depois pula o muro e volta. Aquecimento lá, pula o muro e volta. Uma mostra de respeito, de carinho, de reciprocidade, de aproximação. E aliás, se houvesse essa iniciativa dos clubes, mesmo o Corinthians, mesmo que houvesse essa distância, São Paulo, Corinthians, Santos, o quarteto, né? Isso. Não seria bom para diminuir assim as torcidas? Claro que seria, claro que seria. Então eu fiz essa proposta. E eu ia ali brincar, foi um dia desses que eu fui brincando vendo o Marcos ali, que eu falei, pô, podia vir treinar um dia aqui, o Rogério treinar um dia aí. Os caras até falaram, pô, é mesmo. Mas não deu. Bobagem, né? Bobagem. E assim, até teve algumas perguntas aqui também do Twitter, né? Que o pessoal pensou, o Furlan Tricolor, o que precisa mudar em Cotia, se é profissionais ou gerenciamento? É gerenciamento. 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 E teve também perguntas na linha do seguinte, os profissionais que foram embora, né? Haveria uma tentativa de trazê-los de volta, porque nós perdemos, tipo Carlinhos Neves, nós perdemos profissionais de peso, que tem um nome forte ainda no mercado, que se fizeram no São Paulo, que São Paulo era referência com esses nomes, e é meio perigoso perder esses profissionais, né? A gente não volta ao passado. Minha obrigação no futebol do São Paulo é achar novos valores desse nível. Por exemplo, eu trouxe para o São Paulo, o Fábio, eu levei para o Santos, quando lá estive, o Fábio Maceraidian. E foi um sucesso lá no Santos. Olha a comissão técnica do Santos. Vanderlei Luxemburgo, técnico. Oswaldo Oliveira, assistente. Melo, preparador físico. Fábio, assistente de preparação física ligado à fisiologia do exercício. E o Rosan, fisioterapeuta. Paulo César Guzmão, treinador de goleiro. Todos viraram importantes personagens isoladamente. Cada um na sua função. Cada um na sua função. O Oswaldo daí saiu, foi para o Corinthians, levou o Fábio. E o Fábio veio para o São Paulo em 2002, quando eu voltei para o futebol do São Paulo. O Fábio é armênio, aquela figura magro, aquele estilo dele mesmo, professoral. No São Paulo disseram assim, esse rapaz é professor de faculdade, ele não é preparador físico. Era assim, o Fábio ganhou da gente com o Fluminense, quando fomos desclassificados, com o Inter, quando fomos desclassificados, e com o Corinthians, quando fomos desclassificados. Quer dizer, aquela coisa de São Paulo nunca ser eliminado por brasileiros, de repente começar a ser, pode ter uma explicação aí desses profissionais que São Paulo parou de dar valor, né? Isso, não servia para o São Paulo. Está aí o Fábio hoje, o maior preparador físico do país, ao lado do Carlinhos Neves e do Paixão, provavelmente. Então a gente vê o Valmir Cruz, é outro brilhante, profissional, está com a seleção sub-20. Todos esses eu trabalhei. Quando você trabalha com as pessoas, você descobre o sujeito, o assistente dele, o menino que está vindo aos pés dele, e aí vem a renovação. O Wellington, que foi do Turíbio, está na China, estava no Japão, foi mandado embora, São Paulo. Era o analista de desempenho. Esse rapaz sabia tudo. Cada número de cada jogador ele sabia. Quando o Turíbio saiu, houve um hiato e tal, me avisaram, vamos mandar embora o Wellington, que o Turíbio deu uma entrevista e ele deve passar a informação para o Turíbio. Nunca passou. O Turíbio sabia, conversava, ele tem conversa informal. Conhece de futebol. Você tem uma ideia? Também, né? Sentamos à mesa, muitas vezes, eu, o Fábio e o Rosa, preparador físico do Santos. Nós nos auto-informamos de tudo, sem nenhum vazamento de notícia. Porque eu trago o meu conteúdo, passo para o Alexandre, o Alexandre fala com o Fábio fala comigo. A gente se compõe como profissionais de alto nível. Estou pensando assim, não há vazamento de informações internas, mas há comunhão de conhecimento e amizade, respeito. Então a gente aprende um com o outro, sem levar informações internas, mais do que, olha, estou pensando assim, estou fazendo aquilo. Isso é bonito no esporte, onde a gente traz informação sem trazer fofoca. Cada clube tem a sua vida, ninguém entra na intimidade.
mas somos amigos, a gente troca informações. E com o Carlinhos eu troco informações. E aí o cara fala um negócio lá, o menino é penalizado. Não faz sentido. E assim, você voltaria para algum outro cargo no São Paulo que não o de presidente? Dependendo das mudanças que acontecessem? Futebol sempre foi o meu caminho. Trabalhar no futebol de São Paulo seria... Trabalhar hoje não remuneradamente, trabalhar como direção. Então, sem dúvida alguma. Agora, desde que o presidente tivesse alinhado com o meu raciocínio. Não adianta nada eu fazer, que eu vou ali mais volto, né, como eu escrevi, voltar para fazer o mesmo papel que eu estava fazendo nos últimos anos de olhar e não influir, não interferir, não ajudar. Que aí é tortura, né? Aí é tortura. Eu estava me sentindo torturado quando eu saí. E para encerrar, as tuas glórias vêm do passado. Isso é uma coisa do hino mesmo de São Paulo. Até foi fruto de uma campanha agora aí do sócio torcedor. Deu um significado para isso, para ganhar alguma coisa e tal. São Paulo deixou de lado, às vezes, jogadores. Assim, a gente vai ver a despedida do Raí, porque no último Fala Bandana eu até comento que o Juvenal estava assim, meio parecia iludido com essa história de ganhar um busto do conselho todo. E a gente não tem o busto do Tele, que é o nome que a torcida grita sempre que o time está jogando um futebol vistoso. A gente não teve um jogo de despedida para o Raí, que enormemente contribuiu com o agigantamento de São Paulo, e mesmo o Zete, outros jogadores que, além de tudo, tem essa coisa do carisma, do carinho, que eu adoraria ver a seleção de 92 jogando no Morumbi, né, fazendo essa celebração. O São Paulo atual deixou isso de lado? Deixou para ser contas a pagar e contas a receber. E achar que o poder da direção vence. Não vence ninguém. Esse poder autoritário não vence ninguém. Só constrange. Só constrange. As pessoas se afastam. Pega os ex-jogadores do São Paulo que eu convivo, e que você viu no navio tricolor, você viu por aí, eles estão comigo o tempo todo, porque eu cuido das famílias, eles me pedem convívio, saudável, né? O Raí de 2005 foi jogado. Eu convidei. Eu te mostro o que ele escreveu para mim um dia. Cheguei para o presidente Marcelo e falei: presidente Marcelo, nós somos bicampeões mundiais. Nós precisamos ganhar o tricampeonato. Ninguém mais simbólico hoje do que o Raí para ser convidado e levar essa boa luz, levar essa força íntima, passar para os meninos do que o Raí. O Raí tinha um jantar na França, onde ele arrecada com as autoridades francesas, presidentes, ministros, que faziam um jantar para levar dinheiro para Gol de Letra. Marco, eu tenho um jantar. Eu não posso deixar de ir nesse jantar, que já está programado há muito tempo. Como é que eu vou fazer para chegar depois da delegação? Olha a preocupação profissional do Raí. Não fica bem eu ser convidado e chegar depois. Eu tenho que ir antes e voltar com a delegação. Raí, isso é o de menos. Já que você tem isso, a gente contorna esse problema, você chega um dia, 2 dias depois, não tem problema nenhum. Puta, você acha que não vai ficar chato? Olha o sujeito envolvido. Falei, não vai. Convenci o presidente Marcelo, vamos levar o Raí como nosso símbolo de conquistas. O Raí foi, o Raí treinou, se você pegar você vai ver, o que ele fez foi brincadeira. Os meninos olhavam para o Raí, Renan, aquela meninada, o próprio, quem mais estava nessa fase aí? O Alex Bruno, tinha alguns ali que eram mais novos, deslumbrados com a presença do Raí ali no nosso convívio, né? E mesmo os mais velhos, né? Mesmo amoroso, grafite, né? Que amoroso. Pô, os caras olhavam pro Raí, o Raí, falando, o que ele fez ali num treininho, dá para jogar, né? E absolutamente generoso, atendendo todo mundo, foto, brincadeira no ônibus, trocado, é o que eu falo do convívio. Bom, terminou o campeonato, ganhamos. Eu procuro o Raí, nada do Raí. Raí sumiu. Tinha marcado viagem sozinho, porque ele deixou um livro para mim, escrito, umas coisas que ele um dia eu mostro para você. Aí ele, voltamos, não viu o Raí e tal. Falei, Raí, a festa não era minha, a festa era do Rogério, a festa era do Mineiro, a festa era dos jogadores que jogaram. Eu não podia usurpar o direito deles de serem vencedores. Eu só fui para ajudar. Minha missão tinha acabado. Nossa, é de emocionar, né? É um exemplo. É ou não é para ficar emocionado? E escreveu para mim o livro que ele pensava daquilo que foi construído para ser campeão.
eu vou mostrar para você. Um dia você vai publicar no seu tricolor, no Repórter Pantana. Aqui é muito pessoal e ao mesmo tempo me eleva, mas é para ler, para gente, não por mim, mas para a gente saber como é que faz. Para a gente saber para onde que São Paulo está indo, né? Isso, como é que constrói vencedores. Não é com nota fiscal, não é com firma. Constrói vencedores com esse propósito, com essa doação, com esse envolvimento, com esse convívio saudável, todos gostando de todos. Paulo Autori todo mundo respeitava, todo mundo gostava. Carlinhos Neves, você falava com o cara, dava uma dura, o cara afundava. Puta, desculpa. Não é? Essa é a diferença. Essa é a diferença. É o cara que sente, né? Sente, o cara sofrido, puta, você não podia ouvir isso de você, me desculpa, pô, não quero, se eu fiz me perdoa. Porra, era um negócio que chocava, porque a relação era muito favorável. Pô, se eu der uma dura em você, você gostar de mim, puta, se você tiver errado mesmo, você vai no chão. E aí você quer fazer tudo para resgatar aquele erro. Assim éramos nós. Estou voltando ao passado, não para mostrar o passado, a forma. A forma. E o Raí foi e fez isso. Fez tudo. E ao mesmo tempo sumiu na hora da glória. Nem na comemoração ele apareceu. Sumiu. Não é minha essa festa. Que bacana. Então essas coisas pouca gente sabe. E é para aí que a gente quer levar o São Paulo. Esse é o caminho que eu quero levar o São Paulo. Dessa gestão humanizada. E não de nota fiscal e poder e dinheiro. E ver que o Raí também não tem rejeição, mesmo de torcedores nenhuma, do Corinthians, de ninguém, né? Nenhuma rejeição. E esse resgate ao passado a gente quer fazer. Tem uma proposta que é construir o Instituto São Paulo Futebol Clube. O Instituto, isso faz 5 anos ou mais, 8 anos, Marcelo era vivo. Porque o São Paulo é muito cobrado quando algum jogador seu está numa situação desfavorável. E o São Paulo não pode, pessoa jurídica, pagar contas sem... Se eu sou o presidente de São Paulo, eu vou lá e pago uma conta de hospital de um jogador, eu posso ser cobrado. Que direito você tem? Então você vai pagar para todos. Ah, mas era fula. Não, você não tem. Eu não posso usar o dinheiro dos clubes ao meu bel prazer, mesmo em causas humanísticas e humanitárias. Então criar um instituto onde nós recebêssemos dos patrocinadores, de todas as fontes de receita do São Paulo, uma fração para criar esse instituto, como é o Gol de Letra, como é a Fundação Cafu, só que é em prol dos atletas do São Paulo que necessitassem. Ao mesmo tempo, o atleta que chega também vai dar uma contribuição para o instituto voluntário. Se ele não der, ele assina um termo que ele não quer dar. Quando ele assinar esse termo, ele sabe que se daqui a 30 anos ele pedir, ele vai saber por que ele não vai ter. E aí o São Paulo se exime dessa responsabilidade por ser maior, institucional, que se cobra do jogador, dos clubes. Porque amanhã, se um sujeito da Rede Globo ficar em situação desfavorável, por que a Rede Globo tem que ser gestora da vida mal feita do cara? E eu acho que a Rede Globo até faz muita coisa nesse sentido. Mas se você criar um núcleo para assistir, você tira da rede, tira do São Paulo, tira do CNPJ do clube a sua responsabilidade. E eleva a marca, eleva a marca. Você faz um jogo por ano para a Fundação, para o Instituto São Paulo. E amanhã tem um ex-jogador muito legal que não está numa situação de vida não ruim, mas limitada. Bolsa para o filho fazer uma faculdade, está aqui, o Instituto vai pagar a faculdade do seu filho. É isso. Marcão, boa sorte. Obrigado. Que a gente consiga levar o São Paulo de volta para esse caminho, que é o caminho. Porque assim, aí a vitória passa a ser uma consequência. Você não compra a vitória, ela vem. Maravilha. Obrigado, Sucesso um abraço. ti. Obrigado.